Lula, Trump e o jogo do poder, a perigosa metamorfose da diplomacia brasileira. A política, em sua essência mais crua, é a arte da adaptação e, para alguns, da pura e simples sobrevivência. Poucos personificam essa máxima com a destreza de Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma reviravolta que beira o inacreditável para quem acompanha sua trajetória, o líder petista, outrora um crítico feroz de Donald Trump e arauto de uma nova ordem mundial anti-americana, agora acena com um sorriso amarelo, falando em química e buscando desesperadamente um lugar à mesa com o homem que antes desprezava. Essa súbita mudança de postura não é um milagre diplomático, mas o resultado previsível de uma política externa errática, ideológica e, em última análise, desastrosa para os interesses do Brasil. Desde que retornou ao poder, Lula empenhou-se em uma cruzada para recolocar o Brasil no mundo. Contudo, o mundo para o qual ele apontou a bússola não foi o das democracias ocidentais e do livre mercado, mas um agrupamento heterogêneo de nações ressentidas com a liderança americana. Sua retórica constante sobre a necessidade de uma nova ordem mundial e o fortalecimento de blocos como os BRICS, cada vez mais sob a influência de China e Rússia, sinalizavam um claro distanciamento dos parceiros históricos do Brasil, como os Estados Unidos. A diplomacia petista, sob a batuta de seu chanceler Celso Amorim, ressuscitou a velha cartilha do Sul Global, uma visão de mundo que enxerga o planeta através das lentes anacrônicas da Guerra Fria, dividindo-o entre nações opressoras e oprimidas. Nessa narrativa, os Estados Unidos invariavelmente ocupam o papel de vilão, enquanto ditaduras e regimes autoritários são tratados com uma complacência cúmplice. A defesa intransigente de autocratas como Nicolás Maduro na Venezuela, a amizade com a ditadura cubana e a aproximação com o regime teocrático do Irã são provas incontestáveis dessa orientação. Lula chegou a ponto de protagonizar o Foro de São Paulo, organização que congrega a esquerda radical latino-americana, e declarar ter orgulho de ser chamado de comunista. Essa postura não apenas manchou a reputação do Brasil, mas também gerou consequências práticas. A tentativa de se posicionar como um mediador neutro na guerra da Ucrânia, por exemplo, resultou em um fiasco diplomático, com declarações que relativizavam a agressão russa e irritavam tanto Kiev quanto seus aliados ocidentais. A insistência em culpar ambos os lados e a recusa em condenar a invasão de forma inequívoca isolaram o Brasil, mostrando que sua pretensa liderança global não passava de uma ilusão. Enquanto se alinhava a regimes questionáveis, Lula não hesitava em hostilizar os Estados Unidos, especialmente sob a administração Trump. As críticas eram constantes e miravam não apenas as políticas, mas a própria figura do presidente americano. A eleição de Joe Biden trouxe um alívio temporário para o Itamaraty, com encontros marcados por discursos alinhados em temas como democracia e meio ambiente. No entanto, mesmo com um democrata na Casa Branca, as divergências de fundo persistiram, especialmente no que tange a postura do Brasil em relação a Cuba, Venezuela e a própria guerra na Ucrânia. A volta de Donald Trump à Casa Branca, no entanto, mudou drasticamente o tabuleiro. A imposição de um tarifaço sobre produtos brasileiros, uma resposta direta ao que Washington percebia como políticas desleais e uma afronta à soberania americana, atingiu em cheio a economia nacional e expôs a fragilidade da diplomacia de Lula. De repente, o discurso altivo e confrontador deu lugar a uma postura mansa e conciliadora. O mesmo Lula que antes denunciava o imperialismo americano passou a falar em mal-entendidos e na necessidade de restabelecer a harmonia. O breve encontro nos corredores da ONU, descrito por Lula como um momento em que pintou uma química, foi o clímax dessa metamorfose. A declaração de que Trump estaria mal informado sobre o Brasil soa como uma desculpa esfarrapada, uma tentativa de justificar sua própria mudança de rumo sem admitir o fracasso de sua estratégia anterior. É o pragmatismo falando mais alto que a ideologia, mas um pragmatismo que chega tarde e com um custo elevado para a credibilidade do país. A verdade é que Lula se vê encurralado,
Sua política externa, desenhada para agradar a uma plateia ideológica interna e a um clube de nações autoritárias, provou-se insustentável diante da realidade geopolítica e econômica. Ao antagonizar a maior potência econômica e militar do mundo, o Brasil se tornou menos relevante e mais vulnerável. A aproximação com Trump não é, portanto, uma escolha, mas uma necessidade imposta pela dura realidade. É uma tentativa de mitigar os danos de uma política externa que, em vez de projetar o Brasil como líder, o reduziu a uma posição de irrelevância e o forçou a uma capitulação diplomática. O episódio serve como uma lição contundente. A diplomacia não pode ser um palanque para discursos ideológicos ou um instrumento para a construção de narrativas messiânicas de liderança pessoal. Ela deve ser pautada pelos interesses permanentes do Estado, pela defesa da soberania, pela busca de prosperidade e pela aliança com nações que compartilham dos mesmos valores de liberdade e democracia. Ao abandonar esses princípios em favor de uma agenda partidária e de alianças espúrias, o governo Lula não apenas errou o rumo, mas agora se vê forçado a uma humilhante correção de rota, tentando sem convencer transformar o desprezo de ontem na química de hoje. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.